Seguimos trazendo muita informação para você que nos acompanha aqui no Download da Notícia, primeira edição, aqui pela Guardiano FM 82.3 e também no nosso portal aguardiandanoticia.com.br. Tem aí uma possível paralisação dos metroviários anunciada para a próxima quarta-feira e deve impactar com certeza aí a cidade de São Paulo e toda a população principalmente. Sobre esta paralisação, a gente conversa agora com o presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, Dagnaldo Gonçalves Pereira. Seja muito bem-vindo. Dagnaldo, você me ouve? O áudio não está chegando. Às vezes é por causa do fone. Voltou? Vamos tentar conectar o áudio dele para a gente falar dessa possível paralisação que deve acontecer em São Paulo, certo, Fred? Está marcado a paralisação dos metroviários a partir de quarta-feira, né? Mas antes, na terça-feira à noite, o sindicato vai conversar com os metroviários a respeito do que vem pedindo, né? Exatamente o sindicato, se vai ser atendido pelo governo do estado de São Paulo, entre outras coisas, além, claro, de equiparação salarial, em relação à participação de resultados, também os metroviários pedindo aí novas contratações, dizendo que o pessoal está trabalhando no limite, viu, Fabi? Pois é, e é importante a gente conversar até para entender, né, quais são realmente as reivindicações e como está a negociação, porque o interessante é que eles consigam chegar aí num acordo para que essa greve não aconteça e que tanto os funcionários aí sejam atendidos nas suas demandas e a população não seja afetada por conta desse impasse. Agora a gente consegue de novo a conexão com ele? É porque o impacto é muito grande, né, Fabi? Metrô hoje cada vez mais chegando a distâncias que antes, né, não se tinha, só tinha apenas a opção do transporte através dos ônibus. Então, realmente, uma paralisação no metrô, um impacto na população é muito grande e vai ficar um caos na quarta-feira se isso se confirmar. Pois é. Segundo o metrô, a falta de abertura de novos concursos em 10 anos e também a negativa da empresa em negociar itens com igualdade salarial, segundo o sindicato, seria aí justamente o porquê desta paralisação dos metroviários. E foi feita uma pesquisa de satisfação com relação ao sistema, né? Que informou que 76,3% das pessoas disseram que o serviço metroviário é bom ou muito bom. Essa pesquisa foi realizada em 2025. E é verdade, uma cidade como São Paulo, se a gente imaginar São Paulo sem metrô, é um caos. Não tem como. O metrô é muito importante, né? As linhas estão cada vez mais, né, chegando a mais distantes a cidade de São Paulo. Então, realmente, se confirmasse essa paralisação, e essa campanha, viu, Fabi, para quem pega o transporte público, para quem pega o metrô, já vem acompanhando a camisa do sindicato ali, a camiseta do sindicato na cor bordô, é a camiseta da campanha que está sendo, os funcionários do metrô estão com essas camisetas, percorrendo aí as plataformas, exatamente pedindo mais contratações, inclusive, é uma dos grandes motes desse pedido aí, feito pelo sindicato dos metroviários. Porque a gente tem que pensar justamente categoria que tem uma força muito grande, até por conta do impacto que causa diante de uma paralisação. Então é importante a gente conseguir aí essa conexão, voltou? Com o presidente do sindicato, para que a gente volte a atualizar. Enquanto a gente não consegue o contato aí, que a gente está tentando aí melhorar o áudio para a gente ouvir em alto e bom som aí o presidente dos sindicatos metroviários e metroviárias de São Paulo e entender essa demanda, eu gostaria de principalmente aí, Fred, dar um giro por São Paulo pelo trânsito. Vamos sim dar um giro aqui para você que está conectado aqui na Guardiana da Notícia, através do Download da Notícia, primeira edição. A gente vai falando do trânsito em São Paulo nesta sexta-feira. Um trânsito que vai melhorando um pouquinho nessa sexta. Nós, na última entrada, tínhamos apontado aí 90 km de lentidão na Zona Sul, caiu para 89 km de lentidão na Zona Sul de São Paulo. Zona Oeste, 73 km de lentidão. Zona Leste, 74 km de lentidão. Centro, 41 km de lentidão. Zona Norte, 45 km de lentidão. Neste momento,
em São Paulo. Então, para você que está aqui com a gente, o trânsito está melhorando um pouquinho nessa hora próxima ao horário do almoço e também, por consequência, as linhas de ônibus, né? Os corredores de ônibus, nesse momento, centro-bairro 22 km por hora, velocidade, bairro centro 20 km por hora também, para você que está conectado, sintonizado aqui com a gente. A gente citava um pouco, falava do metrô também, né, Fabi? A estação Santa Marina já conta com placa de sinalização da linha 6 laranja e pode ser aí em outubro a chegada aí de mais trem, mais metrôs, né, mais rotas para você poder seguir através dos trilhos, né? E tem promessas de mais obras, linha 19 Celeste, tem aí programação, tem a linha 20 Rosa, que está em prospecção também em São Paulo, então tem toda essa expectativa aí de mais linhas de metrô para exatamente atender a população da cidade de São Paulo e fica nessa dúvida aí sobre a paralisação, o que pode acontecer em São Paulo em relação ao próxima quarta-feira, onde tem a possibilidade de uma greve dos metroviários que atinge toda a capital paulista, né? A Grande São Paulo também é impactada. E, Fabi, agora voltou a conexão, vamos tentar saber o que pretende, o que pode acontecer, Fabi. Agora sim, a gente vai conversar com o Dagnaldo Gonçalves Pereira, o presidente do Sindicato dos Metroviários e Metroviárias de São Paulo, para a gente entender o porquê dessa possível paralisação. Seja muito bem-vindo. Vocês estão conseguindo me ouvir agora ou não? Perfeitamente, Dagnaldo. Muito obrigada aí pela sua atenção. Não, desculpa, foi um problema técnico aqui da idade, né? Porque a gente não tem muita tranquilidade aqui. Eu queria agradecer aí o espaço, né? E estamos aí à disposição para todos os esclarecimentos que vocês precisarem. Dagnaldo, enquanto a gente tentava a conexão, eu e o Fred, a gente comentava justamente da importância do metrô para uma cidade como São Paulo. Por que dessa paralisação e quais seriam as reivindicações da categoria? Olha, Fabi, a gente, se você acompanhar um pouco o metrô de São Paulo, a gente já está há 2 anos sem fazer uma greve, sem paralisar. A gente sabe da importância que tem isso, não é? Da importância que a gente tem para a população de São Paulo. Tanto é que essa greve, uma das maiores reivindicações dela, a maior reivindicação, é para que a gente possa ter contratação em concurso público. Por que isso? Porque a gente está trabalhando com 40% do quadro a menos desde que esse governo entrou, né? Nós tivemos uma redução de 40% do quadro. Isso afeta toda a qualidade do serviço, inclusive a segurança, porque isso também é na manutenção. Para você ter uma ideia, nós estamos há 10 anos sem concurso público, não é? Então, a gente está exigindo que tenha concurso público e contratação para a gente poder manter a qualidade que a gente vem mantendo. E só está essa qualidade ainda, Fabi, por conta do empenho dos metroviários. Porque se não fosse isso, a qualidade já teria caído aos níveis aí das empresas, principalmente de transporte, que foram privatizadas, como é o caso da CPTM, linha 8 e 9, aí que está direto aí na notícia, né? Com problema de descarrilamento, com problema de quebra de trem, e aí vai, né? Agora, essa questão de não ter concurso, né, há 10 anos, falta funcionário hoje no metrô. Qual é realmente a atual situação de trabalho para os funcionários do metrô? Então, Fabi, para você ter uma ideia, era impossível que a gente, com 8 mil funcionários há 4 anos atrás, hoje a gente com 5.500, não esteja faltando funcionário. É só ir nas estações e ver os índices, né, que vem aumentando. Por exemplo, na segurança. A gente está vendo aí uma série de documentário aí na Rede Globo, no Fantástico, falando da segurança, o empenho do corpo de segurança é esse mesmo. Porém, a gente vê os índices de roubo, de furto, de uma série de questões de segurança aumentando, porque o quadro da segurança está reduzido pela metade. E assim é nas outras áreas. As estações, às vezes, a gente tem estação que trabalha com um funcionário. Aí eles colocam os terceirizados, nada contra os funcionários terceirizados. Mas eles não têm o mesmo treinamento que a gente tem, não tem o mesmo salário, não tem o mesmo empenho, não é? Não tem as mesmas condições de trabalho que faz com que o cara se esforce para dar o mesmo tratamento. Às vezes vocês, quem usa o metrô, vê a situação de muitos cadeirantes. Travou você ou ele? Travou. Questões que está sendo colocada por conta dessa falta de funcionário. Então, a situação é essa.
Posso aproveitar e perguntar para o Dagnaldo, que está aqui com a gente, é o Fred Júnior, Dagnaldo. Eu tenho acompanhado, eu sou um usuário do metrô de São Paulo, e eu tenho visto essas camisetas, exatamente da cor que você está utilizando, que mostra exatamente sobre o pedido de mais contratações, mais gente. Mas, ao mesmo tempo, também há um pedido em relação a menos privatizações, a participações de lucro, salarial também, né? Um pedido de aumento salarial. Algo já foi conversado com o governo, sinalizar alguma coisa, que algo pode ser feito, até para se evitar essa greve de quarta-feira. Na terça vocês darão uma resposta definitiva, mas a partir do momento que vocês anunciaram que tem a possibilidade de uma greve nesta quarta-feira, isso houve um sinal, um caminho que possa dar certo aí, que o metrô, que o sindicato pretende em relação aos metroviários? É tudo que a gente quer. A gente nunca tem aquela máxima que trabalhador gosta de fazer greve. Isso não existe. Utilizando as camisetas, a gente vem fazendo manifestações nas estações, entregando carta aberta para a população, para evitar a greve. Não é para fazer a greve, é para evitar. Não é? Você fala de aumento salarial, para você ter uma ideia, faz 10 anos também que a gente não tem um aumento salarial. E até reajuste, por exemplo, na pandemia, não é? Na nossa categoria foi uma das, proporcionalmente, que mais foi atingida pela pandemia, da Covid. Tivemos companheiros que, infelizmente, nos deixaram. E nesse ano, né, no ano de 22, a gente abriu mão do reajuste salarial. Então, para você ver como que dá defasado isso. A participação no resultado, o que a gente fala é o seguinte: o resultado, e principalmente no momento que a gente está, é um resultado que se consegue com todo mundo. Então, o que a gente pede é que a participação no resultado seja dividida igualitariamente para todo mundo, não é? Então, assim, a gente está também lutando por reajuste, por tudo isso. E a gente fala contra as privatizações, você tocou nesse ponto, é muito importante isso, gente. A gente viu o que aconteceu nesse período com a privatização das linhas da CPTM, não é? Para você ter uma ideia, as duas linhas, a 8 e 9, a informação que a gente tem é que teve mais de 10 descarrilamentos. E nas linhas estatais do metrô, até agora a gente não lembra de um descarrilamento de trem. Eu tenho 38 anos de metrô, na operação comercial. Inclusive, a linha 4 amarela, nós já tivemos descarrilamento, uma linha nova. Ela está aí com 10 anos de operação e já tivemos descarrilamento na operação comercial. E na nossa não teve, por conta da manutenção preventiva que a gente faz, e aí vai. A privatização causa isso, não é? E não é só no transporte, a gente viu essa Sabesp, ela não sai dos jornais com reclamações de aumento de tarifa e de vazamento, de falta de água depois que privatizou. Então a gente também está alertando a população para isso, porque o governo do estado insiste que o metrô tem que ser uma empresa autossustentável. Mas o metrô ele já dá um lucro imenso para o governo do estado por conta da questão do menos acidente de trânsito, por conta da poluição. Para você ter uma ideia, eu sempre dou esse exemplo, aqui na Radial Leste, um trem que passa ali, né, de manhã cedo, seria como se você colocasse 400 carros, não é, com 5 pessoas dentro. Isso você imagina como é que ficaria a situação. E a gente já dá todo esse lucro, não é? E ele fala que tem que ser autossustentável. A gente não entende assim, tanto que a gente defende a tarifa zero, não é? Porque ninguém pega metrô 5, 6 horas da manhã para ir passear, o cara está indo trabalhar, não é? Então, tudo isso aí a gente está colocando nesse pacote, alertando a população. Se a gente chegar a fazer a greve, que a gente espera que não aconteça, estamos torcendo para que o governo do estado se atente para essa situação, vai ser mais por conta dessa questão da segurança do metrô e para defender o metrô público, estatal e de qualidade. Mas o governo já sinalizou algo de positivo para uma conversa, para tentar, quem sabe, chegar num denominador comum? Olha, até agora a gente não recebeu nenhuma proposta oficial do metrô. Ele não ofereceu nenhuma proposta, não chegou com nada no sindicato com relação a isso, não é? A gente está tentando, inclusive, via Tribunal do Regional do Trabalho, como a gente sempre fez, procurando todos os caminhos para a gente evitar isso. A gente está aberto ao diálogo, né? Eu queria levantar mais uma questão, para você ter uma ideia. A gente tem um plano de saúde, que uma parte do plano, quem paga é a gente, não é? E é um percentual. E o que acontece?
Com essa queda de quase 50% do quadro, a arrecadação para isso diminuiu também. E agora o pessoal trabalhando desse jeito, eles estão tendo mais, usando muito mais o plano por conta de questões de doença, não é? E aí ele quer cobrar da gente, quer dizer, o reajuste que a gente teria da inflação, quase que vai tudo para poder pagar o plano de saúde. Então a gente está nessa situação, né? Mas nós estamos procurando todos os caminhos para tentar evitar greve. Né? Eu acho que assim a população pode nos ajudar, mandando mensagem para o metrô, mandando e-mail, entrando no site, e para a gente poder manter o metrô com essa qualidade que tem. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. A gente sabe, acompanhei já por muito tempo a Assembleia dos Metroviários que antecede aí uma possível paralisação. Tem Assembleia marcada para acontecer ou essa greve já é algo realmente que já está confirmada, Dagmar? Dagnaldo, Fabi, muito boa a sua pergunta. A gente, sabendo da importância que tem o metrô para a população, nós nunca marcamos uma greve e fazemos outro dia. A gente marca a greve com uma semana e um dia antes a gente tem uma assembleia assim, que a gente chama inclusive uma assembleia de preparação da greve, não é? Mas essa assembleia de preparação da greve, ela tem de poder de decisão. Se acaso até o dia 13 chegar uma proposta que a gente avalie, que a categoria avalie e seja, no mínimo, aceitável, a greve não acontece. Então, a gente tem esse espaço todo. Hoje é sexta-feira, né? A gente vai ter a Assembleia na terça-feira à noite e a gente espera que o governo do Estado e a direção do metrô faça esforço para evitar esse tipo essa greve, né? Que vai, lógico, afetar muito a população e não é o interesse dos trabalhadores. Pois é, a gente fica nessa expectativa também. Eu acredito que para vocês, o quanto antes seja solucionado e que os metroviários, a categoria seja atendido, é o melhor, porque além de funcionários, também acredito que são usuários também no metrô, assim como toda a população de São Paulo. Isso, além dos familiares, né, Fabi? A gente tem os nossos familiares que trabalham, que usam metrô, que a gente sabe o prejuízo que é. E quando você fala a expectativa, imagina, né, uma direção como a gente, sabendo, né, dessa situação, como não fica. Não é nada natural, a gente está muito apreensivo. Como eu te disse, já fazem 2 anos que a gente não faz uma greve. A intenção da gente não é fazer greve, a intenção da gente é resolver os problemas, é prestar um bom serviço, um serviço que foi aprovado aí por quase 90% da população, colocou novamente o metrô como um dos melhores serviços públicos do Estado. A gente quer continuar assim, mas para continuar assim tem que ter contratação, Fábio. E assim, não adianta o cara falar que vai ser terceirizado, que vai terceirizar, não adianta, porque o metrô é uma escola. Você não coloca uma placa assim, preciso de mecânico de trem. O cara aprende dentro do metrô. E assim vai, o cara entra como ajudante, vai subindo, chega mecânico. Quando ele chega mecânico, o mecânico, que já está há muito tempo no metrô, acaba saindo, indo embora. E é um ciclo que se faz. A mesma coisa nas estações, nos operadores de trem. Você não aprende a operar trem em nenhuma escola. Você aprende dentro do metrô, não é? E é isso que a gente quer que continue, para a gente poder continuar prestando esse serviço. O metrô, ele passou tecnologia para quase toda a América Latina. Nós somos uma empresa de excelência. Então, os funcionários gostariam de ter um pouco mais de respeito dessa empresa e principalmente do governo do Estado. E principalmente esse governo, viu, Fabi? Porque, na nossa opinião, a gente que tem um pouco mais de experiência, não é seu caso, experiência quando eu falo é um pouco mais de idade, a gente sabe como é que funciona quando os caras querem privatizar. Eles primeiro deixam o serviço muito ruim para falar que tem que privatizar. E no caso do metrô não foi assim, não deteriorou por conta dos funcionários do metrô, que vestem a camisa, que gostam do metrô, que gostam da empresa, que defendem a empresa, entendeu? E por isso que ainda não está deteriorado como eles queriam que estivesse. Eles não conseguem fazer isso com o metrô por conta dos funcionários. E a gente quer continuar assim. Você entendeu? Perfeito, então. Fred?
Dagnaldo, só até para entender, né? Nós estamos tendo agora uma operação de 24 horas aos sábados, né? De sábado para domingo, o metrô funcionando 24 horas. Qual que é o impacto para os funcionários do metrô? Como o sindicato vê essa operação, vê com bons olhos? Claro, a população fica super feliz porque é um momento de você ter um lazer, uma chance de você poder sair, não ter essa preocupação, você sabe que vai ter um metrô à disposição num sábado, por exemplo, após meia-noite. Como está sendo o impacto e como que o sindicato vê esse movimento de uma operação 24 horas que tem já gente defendendo para que seja praticamente todos os dias 24 horas? Como que vocês veem isso? Então, a gente tem uma complicação em fazer isso todos os dias. Vou ser meio honesto com você, porque poderia prejudicar, a gente precisa ver uma forma de fazer, porque poderia prejudicar a manutenção preventiva do metrô, não é? Que é feito nas linhas, que para você ter uma ideia, vai equipe ao longo de todo o trecho, olhando para ver se não tem trinco no trilho, vendo todas as condições, não é? Agora, no sábado, a gente consegue fazer isso, do sábado para o domingo, e eu acho que daria talvez para ampliar de sexta para sábado para domingo, talvez, a gente fazendo uma via só, a gente precisava ver, mas a gente é totalmente a favor da operação 24 horas. Agora, para isso, precisa de funcionário, não é? Não tem como você, como eu te disse, tem estações que trabalham com funcionário só, e principalmente à noite, não é? Porque durante o dia ainda você tem que ter um corpo maior de funcionários. Então, eles eliminam o turno noite para poder ter funcionário durante o dia. Então, a gente precisa de mais funcionário para fazer isso, porque envolve segurança, você sabe, assim, que a pessoa sai para se divertir, aí toma uma bebidinha a mais, tal. Isso é importante que tenha o transporte para evitar acidente de trânsito, para evitar tudo isso. Mas também, muitas vezes, a pessoa se altera, então a gente precisa de mais segurança para poder que o transporte seja realmente seguro para poder trabalhar. Mas a gente não é contra. O que precisa é associar as 24 horas de funcionamento à manutenção preventiva no metrô, que não pode ficar sem. A gente está vendo o que está acontecendo nas linhas que foram privatizadas, não é? E isso a gente não tem dúvida, né? Eu não posso trazer aqui um monte de papel para te provar isso, mas a gente não tem dúvida que é falta de manutenção preventiva que acontece nas outras linhas, não é? Perfeito, então. Dagnaldo, eu quero te agradecer, quero deixar os microfones da Guardiã abertos para a gente acompanhar toda essa negociação. Espero que vocês cheguem aí num denominador comum para que a gente possa noticiar a não paralisação, porque isso acaba impactando diretamente aí na população. A gente sabe aí da importância da categoria reivindicar os seus direitos. Quero deixar os nossos microfones abertos também para suas considerações finais. Agradecer o espaço. Não é todo lugar que a gente tem um espaço para expor realmente a situação. Queria dizer que, do mesmo jeito que você está torcendo, Fabi, a gente também está torcendo para que tenha uma solução antes da greve. Não é interesse nosso prejudicar a população. A população tem que ser a nossa grande aliada, tanto nessa luta como por segurança, como também na luta contra a privatização, para não acontecer no metrô o que aconteceu nas linhas privadas. A gente tem que lembrar, a população não pode ter memória curta. Não pode ter memória curta, ela tem que lembrar o que vem acontecendo com o que foi privatizado aqui no Brasil. A gente passa o que passa com a Enel, passa o que passa com a Sabesp, está passando o que estamos passando com as linhas privatizadas da CPTM, e a gente não pode deixar uma empresa que sempre prestou um serviço, a gente não pode deixar nada, né? Mas não pode deixar uma empresa que sempre prestou esse serviço de excelência ser privatizada também. Mais uma vez, muito obrigado, e nós, a diretoria do sindicato, está à disposição para a hora que precisar, é só entrar em contato, nós vamos estar conversando. Um abraço, pode. Tá certo, então. A gente volta a falar durante a semana que vem para a gente realmente ir noticiando aí essa questão da possível paralisação do metrô na próxima quarta-feira aqui na cidade de São Paulo. A gente vai para um rápido intervalo, na sequência tem mais informação para você. A Guardiã da Notícia.